Boa noite, estamos iniciando o nosso programa Saúde Marília, o programa que se destina a discutir saúde com profissionais da área de saúde que atuam na cidade de Marília. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Temas e sugestões podem ser enviados à produção do programa. O nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília discute saúde com preservação da ética, responsabilidade e profundidade na discussão do tema. O tema a ser discutido nessa noite, um tema bastante importante dentro da ginecologia, obstetrícia e atualmente também uma área de atuação dentro da ginecologia, que é a mastologia. Nas últimas décadas tem ocorrido em todo o mundo significativo aumento da incidência do câncer de mama e, consequentemente, da mortalidade associada à neoplasia. Ao que tudo indica, o câncer de mama é o resultado da interação de fatores genéticos com estilo de vida, hábitos reprodutivos e meio ambiente. Todos os cânceres de mama têm origem genética. Acredita-se que 90 a 95% deles sejam esporádicos, não familiares, e decorrem de mutações somáticas que se verificam durante a vida, e 5 a 10% sejam hereditários, familiares, devido à herança de uma mutação germinativa ao nascimento, que confere a estas mulheres suscetibilidade ao câncer de mama. Para a discussão do tema, então, câncer de mama, o Saúde Marília convidou nessa noite o Dr. Carlos Alberto da Silva Giandon, docente da disciplina de mastologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília, Unimar. Dr. Giandon, prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa e nós perguntaremos inicialmente, então, os dados epidemiológicos, a incidência de câncer de mama no Brasil. Boa noite. Boa noite, Milton. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui no Saúde Marília e discutir um pouco sobre a relação do câncer de mama que tem na saúde da mulher, né? E discutir alguma coisa com relação aos aspectos epidemiológicos, a incidência do câncer de mama no Brasil. Com relação a dados que nós temos na literatura, que são dados do INCA, em 2004 nós tivemos em torno de 40 a 41 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Um índice de mortalidade em torno de 9 mil mulheres ao ano estão padecendo dessa doença, perdendo apenas pelas doenças coronárias ou então das coronariopatias. É uma incidência que vem crescendo ano a ano e, infelizmente, o diagnóstico, que às vezes tem que ser mais precoce, não está sendo realizado ou não vem ocorrendo de uma forma sistemática. Professor Giandon, quais são os fatores de risco para uma mulher ter o câncer de mama? Bom, os fatores de risco, né, são divididos em de alto risco, médio risco ou baixo risco. Mulheres que têm um baixo risco seriam aquelas mulheres que tiveram poucas gestações ou não tiveram filhos, não amamentaram, pacientes que tiveram muito tempo expostas ao estrogênio, né? Paciente de médio risco que tem uma biópsia prévia de alguma hiperplasia, de alguma lesão na mama, alguma coisa que que cause essa doença previamente. E as pacientes de alto risco, que são aquelas que têm uma história familiar, têm a propensão a desenvolver o câncer de mama. Menopausa tardia, então, mulher que tem o hábito então menstrual, a diminuição deste, então, muito tardiamente, tem uma incidência maior de câncer de mama. Esses fatores epidemiológicos, chamado menopausa tardia, que é a última menstruação de uma mulher, que normalmente acontece em torno dos 45, 50 anos. A gente considera uma menopausa tardia em torno dos 55, 56 anos. Pacientes que tiveram menarca precoce, menarca é a primeira menstruação. Então, mulheres que tiveram menarca em torno de 9, 10 anos. E esse tempo de exposição ao estrogênio, dos 9 até os 50, 56 anos, né, é um tempo muito prolongado que a mama sofre alterações no seu epitélio ductal ou até no epitélio lobular, causando alterações no DNA dessa célula, dessa glândula mamária. Então, são fatores de risco, a nuliparidade, a baixa gestação, né? Primeira gravidez após os 30 anos de idade. Fator também de proteção, que acho que as mulheres deveriam se ater, é a questão da amamentação. As mulheres devem amamentar porque as mulheres que amamentam diminuem a incidência do câncer de mama, mas não é importante a questão de quantas vezes ela engravidou.
e sim a importância do tempo de amamentação, que a gente considera como diminuição ou melhora da questão do risco relativo dela desenvolver câncer de mama depois de 1 ano que ela amamenta. Então, a cada ano que ela amamenta, o risco relativo dela diminui. Então, a gente precisa orientar as pacientes, as mulheres, com relação à questão da amamentação e de hábitos, como você mesmo falou, culturais e até mesmo de hábitos diários da paciente. Professor Jandô, quais são os sinais e sintomas de uma mulher que teria, então, a probabilidade de ter um câncer de mama, enfatizando também a importância do autoexame no diagnóstico precoce? Bom, infelizmente, o diagnóstico do câncer de mama, nos nossos serviços, a maioria das vezes é feita pela paciente. Então, normalmente, a paciente vem queixando de um nódulo mamário, em torno, mais ou menos, ela começa a sentir esse nódulo, aparece para ela em torno de 3 a 4 centímetros, é quando ela percebe, consegue palpar um nódulo, sabe que tem um nódulo na mama. E quando o médico consegue fazer esse diagnóstico, esse tumor, esse nódulo, ele é menor, ele é em torno de 2 a 3 centímetros. Infelizmente, então, é a mulher que chega se queixando do nódulo, e não o médico que descobre, ou não um exame que ela faz. 80 a 90% dos nossos serviços vem com diagnósticos tardios. O que quer dizer isso? Quer dizer que o tumor já é avançado ao seu diagnóstico. A paciente não percebe, ela não faz o autoexame, ela não faz a mamografia, ela não vai ao médico ou ao ginecologista fazer seu exame anual de Papa Nicolau. A mulher não vai, após os 40 anos, de realizar as mamografias que devem ser feitas após os 40 anos. Então, normalmente, ela percebe o nódulo a partir de 2 a 3 centímetros e aí já é um diagnóstico tardio. O autoexame é um recurso que nós temos, não que ele sirva para diagnóstico precoce, mas no nosso país, na nossa população, na nossa cidade, é um recurso que as mulheres devem lançar mão, que seria a palpação das mamas, 1 semana após a menstruação, após o término da menstruação, que é um período que a mama não está tão dolorosa, não está tão edemaciada, não está tão engurgitada. Então, ela deve realizar a palpação da mama 1 semana após o término da menstruação. Atrás, sim, de nódulos, de espessamento, de qualquer alteração da pele, da textura ou até mesmo parecimento de nódulos endurecidos. Para complemento do diagnóstico, além do autoexame, do exame físico que o médico fez, a importância da mamografia, qual seria? Bom, a mamografia é o exame de escolha para diagnóstico precoce do câncer de mama, né? Então, é um exame que deve ser usado de forma populacional, que você consegue realmente detectar nódulos menores, que aí sim de 2 a 3 centímetros, você consegue evidenciar nódulos muito pequenos ou alterações mamográficas que sugerem um câncer de mama, que está relacionado aí sim à microcalcificação, que a mamografia detecta muito facilmente. E a mamografia tem uma sensibilidade muito boa, em torno de 80 a 90%, faz diagnóstico de câncer de mama através da mamografia. 10 a 15% dos cânceres de mama não serão diagnosticados pela mamografia. Ela tem uma sensibilidade muito boa, mais especificidade da mamografia em torno de 60 a 50%. A indicação de tomografia computadorizada ou ultrassom seriam para complementar, então, a investigação da mamografia? A tomografia ela não é habitualmente usada para diagnóstico de nódulos ou de investigação na mama. A gente pode usar a ultrassonografia para complementar a mamografia. A ultrassom ela tem um papel muito importante para você complementar aquela mamografia que deu um nódulo e você não sabe se aquele nódulo é um nódulo sólido ou cístico. Então, ela serve para você lançar a mão da ultrassom e fazer um diagnóstico diferencial. Na maioria das vezes, o câncer de mama, ele é um nódulo sólido, né? Ele não é um nódulo cístico. Pode ter associação com o cisto de mama, mas é muito raro a associação de câncer de mama com nódulo, com cisto de mama, aliás. Então, o câncer de mama e cisto é uma relação muito baixa, não existe quase. Já o nódulo sólido, se ele tiver uma margem um pouco irregular na ultrassonografia, tiver um aspecto, digamos assim, infiltrativo, sugere o câncer de mama. Então, sempre ultrassom complementar a mamografia. A gente pode usar hoje a ressonância nuclear magnética, que é um exame também complementar, quando você deve usar, quando nem a mamografia e nem o ultrassom
te deu algum subsídio de que aquela lesão, aquela alteração na mama é sugestivo de câncer, ou se você quer investigar alguma outra coisa. Por exemplo, pacientes que usam prótese de mama, né? Para você ter uma suspeita que aquela prótese de mama rompeu, o exame de escolha é a ressonância, né? É complementar, então, à mamografia. Professor Jandon, qual seria feito, então, o estadiamento e como é feito? É baseando-se no tamanho do tumor, a presença de linfonodo e metástase à distância, esses três componentes é que faria o estadiamento do tumor? Isso. Estadiamento quer dizer o estádio que o tumor se encontra quando você faz o diagnóstico. Na grande maioria das vezes, você faz uma mamografia, detecta um nódulo ou uma microcalcificação suspeita, você leva a paciente para uma biópsia, seja ela cirúrgica, seja ela guiada pelo ultrassom ou pela mamografia, faz o diagnóstico do câncer de mama. A partir do momento que você tem o diagnóstico do câncer de mama, você tem que estadiar, saber qual o real estádio, o estado que essa doença está. Hoje, a gente usa o estadiamento de TNN, T de tumor, N de linfonodos e M de metástase. O T quer dizer tamanho, né? Então vai na maioria das vezes, de 0 até 4. O N é de linfonodos, que vai de 0 a 3. E o M é M0 e M1. M0 quando não tem metástase e M1 quando tem metástase. Após você fazer esse estadiamento clínico, né, você coloca no estadiamento da União Internacional de Câncer, que é o ICC, aí você vai estadiar em 1, 2, 2A, 3A, 3B e 4A. Para quê, né, fazer isso? É para você delimitar o seu tratamento. Se você já vai para uma cirurgia, se você vai para uma quimioterapia antes da cirurgia, que é chamada quimioterapia neoadjuvante, que tem a função de diminuir esse tumor, diminuir a chance de ela desenvolver metástases durante o seu tratamento. Então, o estadiamento serve para isso, para direcionar o tratamento a ser seguido quando você já faz o diagnóstico do câncer de mama. Além do tamanho do tumor, a importância do tipo histológico e o grau histológico são importantes também para se inferir um prognóstico dessa paciente? Isso é importante, sim. Então, com relação ao grau histológico, isso é dados que são obtidos através do exame de patologia, da biópsia, né? O mais frequente no nosso meio é o carcinoma ductal, né? Depois, em torno de 70% a 80% é o carcinoma ductal. Depois vem o carcinoma lobular, em torno de 10%. Dos outros 5 a 10% restantes são os outros subtipos histológicos. Infelizmente, o carcinoma ductal é o de pior prognóstico e o mais frequente. O carcinoma lobular, ele tem uma incidência menor, mas ele tem uma certa chance de ser bilateral. Então, às vezes você faz diagnóstico do carcinoma lobular em um lado da mama, quando você vai estudar o outro lado da mama, ela pode apresentar uma bilateralidade, né? E os outros subtipos histológicos são mais, digamos assim, têm um tratamento menos agressivo, né? Eles são mais fáceis de você conseguir tratamento e você abordar melhor essa doença. Saúde Marília está debatendo nessa noite o tema câncer de mama com a presença do Dr. Carlos Alberto da Silva Jandon, ginecologista, obstetra e mastologista da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília, a Unimar. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos com o tratamento de câncer de mama. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite, debatendo o tema câncer de mama, com a presença do Dr. Carlos Alberto da Silva Jandon, mastologista da Faculdade de Medicina de Marília, da Universidade de Marília, Unimar. Dr. Jandon, nesse último bloco agora, vamos começar pelo tratamento do câncer de mama, enfatizando então a cirurgia no passo inicial do tratamento. Bom, com relação à cirurgia, como a gente já debateu anteriormente, é importante saber o tamanho do tumor. Basicamente é da seguinte forma: quando você faz o diagnóstico, você tem um câncer de mama, você deve, a primeiro tratamento é a cirurgia. A não ser naqueles casos avançados, como a gente já debateu um pouco anteriormente, na questão de tumores de vários centímetros, 5, 6, 7 centímetros, às vezes tumores inoperáveis. Aí você tem que fazer a quimioterapia neoadjuvante para diminuir, enxugar esse tumor, e aí você consegue fazer uma cirurgia
mais conservadora. A maioria das vezes você faz pelo estadiamento. Quanto menor o tumor, menor é a agressividade que você realiza na mama, menor a quantidade de tecido que você retira. Então, segundo os últimos trabalhos de Veronese, em Milão, até 3 centímetros de diâmetro você pode realizar um tratamento conservador, que seria o quê? A quadrantectomia. O que seria a quadrantectomia? A retirada parcial, pequena, do quadrante aonde está afetado a mama, onde tem o câncer. Então você retira aquela região que tem o comprometimento neoplásico. Então isso é a quadrantectomia em tumores de até 2, no máximo 3 centímetros. Sempre observando o tamanho da mama, né? Se a mama for pequena, né, dificilmente você vai conseguir dar um padrão até que estético com relação à cirurgia. Então a maioria das vezes 2 a 3 centímetros é a quadrantectomia, seguida ou não do esvaziamento axilar. E aí, a partir de 2 a 3 centímetros, você pratica a mastectomia, que seria basicamente a retirada em bloco da glândula mamária, com a papila, com a areola, esvaziando ou não a axila. Por que eu falo esvaziando ou não a axila? Nos últimos trabalhos que nós vimos nos congressos, fala muito sobre a questão do linfonodo sentinela. O que é o linfonodo sentinela? O linfonodo sentinela é aquele primeiro linfonodo que recebe a drenagem linfática de uma dada região da mama. Então, assim, a metástase, a disseminação do câncer de mama é via linfática. Então, 80 a 90% do câncer de mama vai ter uma drenagem para a axila. Então, o primeiro local de metástase é a axila. Então, devemos estudar a axila conjuntamente com a cirurgia. O linfonodo sentinela, então, é isso. É aquele linfonodo que recebe a drenagem linfática daquela dada região. O linfonodo sentinela deve ser estudado em pacientes que têm axila negativa, quer dizer, não tenha comprometimento neoplásico clinicamente, né? Você faz o exame clínico e não tem comprometimento do nódulo, não tem o linfonodo acometido, e tumores até 3 centímetros. Basicamente, a técnica hoje utilizada ou é para o azul patente ou pelo uso do tecnésio, que é um radiofármaco que a gente injeta peritumoral, né? E intraoperatoriamente a gente localiza esse linfonodo sentinela pelo probe, que é um aparelho detector de radiação, que você consegue identificar aquele linfonodo, aquele nódulo que pode estar não acometido. Você identifica aquele linfonodo, retira ele e no mesmo ato cirúrgico o patologista vai congelar ou vai fazer um imprint, vai examinar aquele linfonodo. Se o linfonodo estiver comprometido, se ele tiver com metástases, isso indica também um mau prognóstico com relação ao câncer de mama. Se ele tiver positivo, você faz o exame axilar complementar. Se ele não estiver negativo, você não tem necessidade de fazer o esvaziamento axilar. Você não tem necessidade de fazer o esvaziamento axilar. Qual a vantagem de se fazer ou não esvaziamento axilar? Existem muitas complicações com relação ao esvaziamento axilar. Uma delas é a limitação de movimento, né? Além do linfedema, o inchaço do braço, do membro homolateral ao câncer de mama, né? E também a diminuição de sensibilidade e parestesia no braço. Dr. Jandon, além da retirada então do tumor, da quimioterapia neoadjuvante, adjuvante, qual a importância agora então da radioterapia no complemento da terapêutica? Bom, a radioterapia é um tratamento locorregional, né? Então, após o tratamento cirúrgico, você faz o tratamento complementar com relação à região. Então, toda paciente que faz um tratamento conservador, então aquela paciente que faz a quadrantectomia, você deve indicar a radioterapia porque ela pode ter outros locais de câncer de mama na própria mama operada. E sempre em pacientes que tenham tumores de grandes volumes, pacientes com axila positiva, então você indica a radioterapia locorregional. Para você fazer o tratamento sistêmico, aí sim é a quimioterapia adjuvante, né? Então após o tratamento cirúrgico. Basicamente a quimioterapia é para você mimetizar ou destruir aquelas células que porventura se disseminaram para o organismo, para o corpo, né? Diminuindo a chance de ter metástases e até mesmo de aumentar a sobrevida da paciente. Então existe a quimioterapia adjuvante após o tratamento cirúrgico.
Professor Jandon, além então da excerese do tumor associado à químio, radioterapia, a importância agora então, complementando essas três formas de tratamento, a importância da hormonioterapia no tratamento do CA de mama. É um paradoxo, né? Hormonioterapia no câncer de mama. Os últimos trabalhos que nós tivemos aí em 2002, 2003, falando que existe uma relação, o uso de terapia de reposição hormonal com o câncer de mama, né? Que na realidade não é bem isso. Existem algumas viés, algumas falhas nesses trabalhos, mas que, de um modo geral, eles com o câncer de mama. Mas esse não é o aspecto de hoje. O que é a hormonioterapia no câncer de mama? Basicamente é da seguinte forma: a célula tumoral precisa crescer, né? Então ela tem um receptor estrogênio naquela dada célula. Então ela se liga ao estrogênio e se duplica. Então, se ela tem aquele receptor de estrogênio na mama ou naquela região com câncer, se você usar um hormônio, usar um SERM, o que é um SERM? É um modulador seletivo de receptor de estrogênio. Então, se você usar um modulador seletivo, que é um hormônio, vai bloquear essa célula. Então, ela bloqueia a duplicação, a multiplicação e o crescimento dessa célula. Então, você mimetiza a questão da disseminação do câncer de mama. Então, você bloqueia aquele ciclo celular. Então, hoje, o mais usado na terapia adjuvante do câncer de mama é o tamoxifeno, né, que é um SERM, é um modulador seletivo de receptor de estrogênio. Ele é muito bom para a mama, ele é muito bom para o osso também, na questão da osteoporose, mas ele não é tão bom com relação ao endométrio, ele estimula o endométrio. A paciente pode até, se ela for usar inadvertidamente ou por vários anos sem controle, desenvolver até um câncer de endométrio. Doutor Jandon, gostaria que o doutor comentasse então os dois ambulatórios que o doutor Jandon faz, um junto à Santa Casa de Marília e outro junto ao Hospital Universitário. Esse ambulatório destinado então ao diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Bom, na Santa Casa nós temos um serviço de oncologia mamária desde 2001, né? Lá é basicamente o serviço SUS, então nós somos uma referência para Marília e para a região para diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Então, tanto pacientes que fazem cirurgias conservadoras, quanto aquelas cirurgias mais radicais, incluindo aí a questão da reconstrução mamária dentro do nosso serviço. E no hospital da Unimar, onde a gente desenvolve atividade didática, é um ambulatório mais voltado ao aluno, então é um ambulatório que tem mais a questão docência, mais a questão didática do ensino médico, para que pelos alunos saiam pelo menos com uma noção boa como se tratar, como fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. Saúde Marília está chegando ao seu final. Doutor Jandon, nós gostaríamos de agradecer a presença do professor Jandon aqui no nosso programa e deixaremos então agora aos seus agradecimentos e considerações finais. Bom, Milton, eu gostaria de agradecer ao seu convite mais uma vez. Estou sempre à disposição, se você quiser discutir alguma coisa com relação à área da saúde. E gostaria de também agradecer a presença dos meus familiares que estão em casa, que hoje é uma segunda-feira, né? A gente poderia estar tranquilo, mas a gente se dispôs a vir aqui e discutir um pouco. Então, gostaria de agradecer e que eles entendam também a minha ausência nesse tempo aí. Obrigado. Saúde Marília debateu nessa noite o tema câncer de mama com a presença do professor Carlos Alberto da Silva Jandon, ginecologista, obstetra e mastologista da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília, a Unimar. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Temas e sugestões podem ser enviados para o nosso e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.